Salve, salve, loucuras! Estamos começando mais um podcast Vini Show e eu sou o Hugo Zucarelli. Alô, galera! Eu sou o Vini Show. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês aqui. No podcast passado, a gente falou sobre como saber se tem potencial para ser um compositor de sucesso e eu precisei sair às pressas. Eu tive que... Na verdade, não era nenhuma notificação ali de última hora. Eu tinha esquecido que a gente tinha um horário marcado lá no consulado para tirar o nosso visto. O nosso visto foi aprovado. Uau! Nossa, eu queria muito que eu... A gente não vai passear para os Estados Unidos agora tão cedo, porque nesse momento que a gente grava o podcast, o dólar tá quase R$5. Tá enviado. Não, amigo. E o coronavírus tá no meio do mundo aí, pautorando, bicho. O coronavírus tá desesperado, tá louco pra lá e pra cá. Vamos ficar em casa, que é o melhor que a gente faz. No episódio de hoje, a gente vai falar, né, continuar falando, que o Vini falou que a gente pode continuar falando sobre esse tema. A gente vai continuar falando se será que tem potencial para ser compositor de sucesso, parte 2. Vini, no episódio passado, você falou sobre 3 pontos para a gente saber se a gente tem potencial para sucesso, de ser um compositor de sucesso, um compositor comercial, um compositor que realmente faz as músicas girarem, né? Faz a música sair, ser gravado por outro artista e por aí vai. E daí a gente falou desses 3 pontos que seria o dom, a persistência e a criatividade. Você falou bastante sobre isso e eu conhecendo um pouco mais de você, um pouco mais das suas teorias muito malucas aí que eu assino embaixo, eu queria que você falasse um pouco de qual que é essa relação quando você divide esses 3 pontos, né, o dom, a persistência e a criatividade, que a gente enxerga como os 3 pilares para ser um compositor de sucesso. Como que você diferencia ou pondera equilibra cada um desses pontos para a gente achar, para a gente medir em casa que a gente tem o potencial para ser um compositor de sucesso? Qual é essa relação desses 3 pilares aí? Bom, primeiramente, eu fico muito feliz por receber o elogio seu das loucuras, que verdadeiramente hoje me chamar de doido é um elogio, porque se não fosse a minha loucura, eu não estaria principalmente conhecendo você aqui agora, porque nossa forma de se conhecer foi no meio de uma loucura, onde eu fui convidado para fazer um pocketzinho, um evento de pessoas do rock, pessoas de outro segmento, que nem as pessoas que estavam no palco comigo me conheciam, os outros compositores. Tanto que um dos compositores falou assim, foi até o Thales da Maneva, que inclusive o cara virou meu amigo depois. Ele falou assim, cara, tem uma música do sertanejo que eu acho muito legal, que é aquela assim, e já pensou, ar-condicionado do 15 gente suando, eu bati nele e falei assim, essa é minha. Ele olhou, cara, sério? Tipo assim, né? Então foi exatamente esses atos que tornam a gente especial, né? E você sabe muito bem que o que diferencia o gênio do louco é só a realização. Sim. Você tá entendendo? Tipo, o que diferencia você, um gênio, de um louco é a realização. Se você realizou, é gênio. Se você não realizou, é louco. É só isso. Porque a mentalidade, a cabeça é pirada, né? Quando eu falo louco, gente, eu não falo de pessoas que não têm sanidade mental, não. Eu falo de gente que tem problema mental, não. Eu falo louco em decisões, em atitudes e tal. Quando eu pensei em desenvolver, na verdade eu não imaginava que poderia ser desenvolvido isso. Na verdade eu não tive acesso a nenhuma dessas ferramentas, eu não vi isso em lugar nenhum. Até porque se eu tivesse visto isso, eu já teria, sei lá, eu acho que até o coronavírus estava gravando música minha. Né? Então, tipo, quando eu comecei a perceber que dava para tirar situações do meu dia a dia e tentar formular algo que pudesse ser repetido e mostrar para as pessoas como repete, aí começou a clarear na minha cabeça, porque a minha ideia principal era o quê? Acho que eu já falei isso no último podcast, mas vamos reforçar. A minha ideia principal era tanto, primeiro para mim, para eu poder ter uma capacidade de continuidade, porque eu não queria fazer 1 ou 2 músicas de sucesso e depois sumir, que é verdadeiramente o que acontece com pelo menos 70% dos compositores que já fizeram sucesso um dia. Se você for nos caras que fizeram sucesso com o Bruno Marrone um dia desse aí, os caras já ninguém nem sabe quem são, né? Porra, eu tenho 7 anos de composição e todos os anos eu tenho 1 ou 2 ou 3 músicas no rádio e uma delas vai ser uma música conhecida no Brasil inteiro. E eu pensei,
como que seria para eu fazer isso se repetir. E eu consegui identificar fatores em mim, observando o que eu fazia no meu dia a dia. Eu falei, cara, eu enumerei inúmeros fatores. E depois que eu fiz isso, eu comecei a observar e questionar amigos meus, que também eram meus parceiros de composições, e no dia a dia dos caras eu percebi alguns fatores em comuns. E quando eu fui conversar com um compositor que não tem sucesso ainda, eu percebi que são exatamente esses fatores que eles não fazem. Eu falei, falta só um cara. Aí eu fui lá no compositor que não faz mais sucesso. Um dia ele fez sucesso, hoje ele não faz mais sucesso. E eu percebi que esses fatores eles deixaram de executar e de exercitar. Então eu falei, faz todo sentido. Então eu fiz uma seleção desses fatores e transformei ele não posso chamar de fórmula, porque fórmula é mágica. E aqui não tem mágica. Aqui tem um formato, aqui tem um caminho, aqui tem uma experiência de vida por mim que eu trago em forma didática. E para ser mais didático ainda, eu tentei trazer isso em forma de cálculo. Você está entendendo? Mas isso é só didática. Isso aqui não tem nada a ver com fórmula, não tem nada a ver com isso. Entendeu? Então, quando eu falo de dom, persistência e criatividade, foi exatamente os 3 fatores mais cruciais que eu percebi que um compositor de sucesso. Entenda, eu não estou falando de compositor. Eu estou falando de compositor de sucesso. Um cara que tem música de sucesso. Eu estou falando daqueles caras que todo ano, eles na top 100, ele tem uma música ali. Entendeu? Que seja a primeira ou que seja a última. Top 100 é top 100. Top 50 é top 50. Entendeu? Então, observando essas pessoas de sucesso, eu identifiquei que esses 3 fatores eles estão presentes no dia a dia dessas pessoas. Tá? O dom. Vini, você quer dizer que alguém nasce predestinado a fazer sucesso? Não estou falando de predestinação, até porque se existisse essa forma de ser predestinado, eu estaria sendo contra a minha fé, que eu sou cristão, eu sou católico. Então, Deus nos deu um livre-arbítrio. Automaticamente, que ele predestina algo, ele nos inibe de ter o livre-arbítrio. Então, eu estou indo contra a minha fé. Então, eu não estou dizendo que ninguém nasce predestinado. Agora, eu estou dizendo para você que algumas pessoas nascem com fatores e com situações que... como é que eu posso dizer isso? Situações que lhe tornam mais apto a realizar determinadas situações, determinadas funções. Se formar em medicina, é fácil, assim, entre aspas. É só você fazer a universidade, é só você se graduar, pós-graduar em medicina. Se graduar em medicina. Agora, ser o melhor médico não tem nada a ver com diploma. Ser o melhor médico tem que ser dom. Aquele cara tem que nascer para servir. Aquele cara tem que nascer para cuidar. Aquele cara tem que ser um cara que tem dentro dele a necessidade de cuidar das outras pessoas e levar aquilo como a profissão como não um trabalho, mas como uma missão. Então isso é dom para mim. O compositor que ele não tem um nível de dom alto, ele não suporta a trajetória. Ele não suporta o trajeto. Você está entendendo? Se o cara não consegue, se ele considera o dom como alguma coisa que não faz parte do sucesso, ele pode até chegar, mas usando o dom de outra pessoa como suporte. Tem 4 fatores do dom que eu considero fatores emocionais, sem ser fatores práticos, que são cruciais para definir o dom da composição, tá? O dom para composição de sucesso. O que acontece? Inspiração. O cara, inspiração para mim, ela faz parte do dom. Porque se você consegue buscar inspiração de forma natural, você tem o dom. Porque você não precisa se esforçar demais para entender que aquilo dá uma música, olhar para uma pessoa, escutar uma história e dizer assim, pô, essa história é massa, essa história vai me inspirar. Então é uma coisa natural sua que você faz de forma nata e isso está dentro de vocês, faz parte do dom. Emoção. Quando você consegue controlar a ansiedade, saber que tem a hora para tudo e entrar na emoção daquela história mesmo sem ser a sua. Porque você só consegue fazer a diferença numa música, ela só consegue atingir a massa quando aquela história que você está contando, se a pessoa olhar para você e falar assim, cara, você sofre desse tanto, a música não tem verdade. Porque todo mundo fala assim, mas você é um cara bem casado. Ou é o próprio Wesley. Cara, tu é um cara bem casado.
Tu é um cara fiel, tu é um cara massa, não sei o que e tal. Não que quem não é fiel não seja massa, tô falando assim no sentido abrangente. E como é que você faz essas músicas de sofrimento? O Safadão perguntou isso. Eu falei, Wesley, imagina que você vai fazer um show no Maranhão. Quando chegou no Maranhão, o prefeito não pagou teu cachê. Você estava programado para passar o final de semana viajando. Só que quando não teve o show do Maranhão, você não teve mais logística para ir para outro show direto. Então você voltou para casa de última hora. E você decidiu fazer uma surpresa para sua família e você não avisou para sua mulher que estava chegando em casa. E quando você chega na sua casa, você abre, quando você chega na porta, você vê que a porta está entreaberta. Aí você fala, deixar a porta aberta. Quando você abre a porta, você nota que tem um óculos escuro em cima da mesa que não é seu, masculino. E você que escuta o barulho falou, não fala mais nada não, já entendi. O que é que acontece? Você entra numa história. Eu não vivi aquilo. Mas, Hugo, só dá para falar de amor quem ama. E só dá para falar de decepção, de traição, de sofrimento quem ama. Entende? Então, se eu sou um cara bem casado, eu amo minha esposa, eu sou a melhor pessoa do mundo para falar de traição, para falar de sofrimento. Porque eu sei verdadeiramente a dor de perder alguém. Porque eu tenho alguém. E isso eu falei pro Wesley. Então, essa questão da emoção e da verdade. Né? Que você coloca a sua verdade na música. Isso faz parte do dom. E a autenticidade. Você tá entendendo? Vini, então quer dizer que o dom, ele é crucial. Eu falei da parte emocional. Só que o dom não define. Como assim, Vini? Não define. Digamos que um sucesso ele seja 100%. Uma música hit, aquela música que é hit, ela tem uma nota de 100%. E desses 100%, eu dividi isso em 3 porcentagens. Onde o dom só equivale a 10% de sucesso. Persistência, 40%. E criatividade, 50%. Porque eu conheço muita gente que sabe tocar pra caralho e nunca fez sucesso. Eu conheço gente que toca numa garrafa e fez sucesso. Porque teve persistência. Sabia onde queria chegar. Teve gestão de tempo. Programou isso direitinho. Sabia como queria chegar, onde queria chegar e teve consciência que o produto dele, a hora que estava pronto e que não estava pronto. E acima de tudo, uma música que era criativa. Uma música que impressionava, uma música que causava impacto, uma música que gerava nas pessoas uma sensação gostosa e a sensação de ouvir de novo. Entendeu? Então, Vini está dizendo que o dom só é 10%, então qual a importância do dom? A importância principal do dom é que você só chega se tiver ele. Manter os... Você já tem, já. Cheguei. O problema é manter, amigo, não é chegar. Você tá entendendo? Só que, hoje nós vamos falar de dom, né? Você já entendeu a questão da comparação dos três. Ainda vamos falar... Eu entendi, então, que a criatividade, ela conta muito para ter uma música de sucesso. 50%. A persistência também conta bastante. E o dom, ele é crucial, mas ele não é determinante, né? Então, não significa só porque a pessoa tem dom que ela vai fazer sucesso, né? Eu consigo interpretar isso. Na hora que você fala isso, eu penso, caraca, é verdade. Eu tenho alguns amigos que eles têm um dom muito elevado, eles são muito bons em compor, eles têm, sabe, na hora que vai sentar para compor, os caras gritam assim, ó, sabe, eles são muito talentosos. Só que, cara, eles não têm, agora percebendo, é verdade, eles não têm persistência, eles não têm, eles não fazem aquilo diário, eles não fazem isso uma rotina e tal. E a criatividade também acaba que é verdade, porque eles ficam sempre fazendo as mesmas coisas e não é tão atualizado por conta da criatividade, não buscar a criatividade para fazer algo diferente. Então, a criatividade ela pode ser desenvolvida de que forma? Se você está estudando o mercado, ouvindo as coisas, você está desenvolvendo sua criatividade, entende? Se o cara não tem essa prática, esse hábito de acompanhar o mercado, de ouvir o que está sendo novo, se entender as tendências que estão acontecendo no mercado, infelizmente esse cara vai ficar para trás. E a criatividade dele vai ficar o quê? Engessada. Exatamente. Eu acabei de pensar agora como se fosse, então, um arquiteto, né? Esses dias eu estava construindo esse estúdio meu aqui.
E veio uma colega arquiteta e eu falei assim, cara, como que eu posso fazer isso aqui virar um estúdio, né? Como que... Eu imaginei que eu poderia colocar, isolar com espuma, madeira, né? Pela técnica de estúdio, de áudio mesmo. Mas aí eu falei assim, cara, mas eu não faço ideia como que isso aqui pode ficar bonito. Ela chegou para mim e falou assim, Hugo, nossa, olha aqui, ó, eu fui na feira tal, na outra tal, olha aqui umas opções que eu vi aqui pela internet, vê o que você gosta disso, daquilo lá. Ou seja, ela tem o dom, mas se ela não tivesse exercitado a criatividade dela de ver, ir na feira, ir na outra feira, olhar na internet, pesquisar sobre ambientes, ela não conseguiria me apresentar algo que fosse, vamos dizer assim, concreto, bonito e que fosse atual, né? Porque não adianta nada a gente ter uma criatividade, por exemplo, um cara chegar para decorar a sua casa e chegar e colocar um monte de coisa que você fala, não, velho, não é isso, eu sou um cara moderno, eu quero coisas modernas. Então, ela não tem referência do que está acontecendo hoje em dia, né? Então, eu acho que é isso. No episódio passado a gente falou também da criatividade, como trabalhar a criatividade, que é estudando referências, né, do que está acontecendo hoje em dia. E acho que eu consigo entender plenamente que na composição é a mesma coisa. Então, para a gente medir o nosso potencial, né, para ser um compositor de sucesso, eu entendi então. Então, eu primeiro tenho que perceber se eu tenho dom. Eu tenho dom, eu acredito que isso, eu vou aguentar os perrengues que a vida vai me passar, eu tenho dom. Então, beleza, qual é o nível desse dom? Não interessa. Mas eu sei que ele representa 10% em toda a minha trajetória, que eu vou ter que buscar pela persistência e também eu tenho que buscar pela criatividade. E isso é trabalhável, né? Então isso me conforta também, porque o dom não dá para você ensinar o dom para alguém, né? Mas ensinar uma pessoa a ser persistente, ensinar uma pessoa a gerir o seu tempo, ensinar uma pessoa a entender do mercado, a estudar, a adquirir mais referência do que está acontecendo, eu consigo entender que é plenamente possível. Então, vamos falar de dom. Então, para a gente chegar nesse nível 10, né, para preencher toda essa porcentagem de 10% do dom, como que você divide? Como que eu posso interpretar em casa qual é o meu nível de dom? Bom, aquele lance, a exigência às vezes ela aleja, né? O atleta que treina demais, talvez ele vai, no lugar de ficar potencializado, treinar sem direcionamento, ele vai, sem dúvida, se contundir, ele vai ter um problema depois, ele vai deixar de ser atleta e vai virar um deficiente. Você está entendendo? Quando eu falo que o dom ele é crucial, eu falo das coisas naturais que o dom ele traz para você, que são o quê? A inspiração, a emoção, a verdade e a autenticidade. Tá? Essas coisas, o dom ele já vem com isso, vem de dentro. E o dom não é só na composição, é o dom em qualquer profissão, em qualquer segmento que você for fazer. O cara, o avatar, a pessoa, ele tem naturalmente que ter esses 4 fatores emocionais dentro dele para que ele possa dizer que ele tem um dom. E isso é fator emocional. Agora vamos falar de prática. É impossível a gente falar de dom e não falar de cantar, de tocar. E se tratando de composição, tocar, cantar, criar letra e criar melodia. Né? 4. Cantar, tocar, criar letra e criar melodia. Se tratando de composição, não dá para você não falar desses 4 fatores. Porque são cruciais na construção da obra. Se você toca, você vai ter facilidade em criar melodia e acompanhar a sua música. Se você canta, você vai ter facilidade em criar melodia e em cantar essa música. Se você cria letras, você vai conseguir dar corpo para a sua música. Se você cria melodias, certamente, se você cria melodias, independente se você toca ou não, tem pessoas que não tocam e criam melodia? Tem pessoas que tocam e não criam letra? Tem pessoas que criam letra e não tocam porra nenhuma? Tem gente que só canta e não toca porra nenhuma? Tem gente, todo tipo de gente. E é por isso que esse treinamento é maravilhoso, é porque esse treinamento é para todas essas pessoas. Vini, eu sou cantor, não sou compositor, mas eu sei cantar, eu sei tocar, eu posso compor? Pode. Entende? Vini, eu nunca compus profissionalmente, o que eu preciso fazer? O treinamento potencialista. Enfim,
O que acontece? Então quando você fala, lembre-se que eu falei do dom, o dom que vem natural de você, dentro de você, o que é crucial para que você consiga chegar no sucesso, eu estou falando dos fatores emocionais. Porque os fatores práticos dá para desenvolver todos eles. Todos eles. Porque eu conheço cantor de sucesso que pelo menos eu não suportava ouvir ele cantando. Não suportava, porque ele não cantava. Vini, essa pessoa aprendeu a cantar? Essa pessoa aprendeu a cantar. Aprendeu. Entendeu? Aprendeu técnica. Porque agora eu estou falando de ciência, agora eu estou falando de matemática, agora eu estou falando de lógica. Porque música ela é matemática. Música ela é lógica. Entendeu? Aprender a tocar um instrumento, existem inúmeras teorias, ferramentas e formas de aprender. Inúmeras, centenas, milhares de formas de aprender a tocar qualquer instrumento. Agora, você ser o melhor baterista, se você tem um dom para bateria, você vai ser o melhor baterista. Se você não tem um dom para bateria, você vai ter sempre alguém na sua frente, porque aquela pessoa tem um dom e você não. Isso é natural. Agora, talvez você seja o melhor violonista, e aquele cara que toca bateria nunca vai chegar em você, porque você tem o dom, você nasceu para quem toca violão. Aquilo é mais fácil, a execução daquilo, a prática daquilo, a forma que você faz aquilo é mais fácil para você do que para outra pessoa. Você tem naturalmente uma habilidade para tocar aquele instrumento ou para exercitar aquela função. Isso é normal. Isso é da vida da gente. Todo mundo tem uma coisa que faz melhor do que a outra. Você está entendendo? Então vamos lá. Eu consigo aprender a tocar. Eu consigo aprender a cantar. Automaticamente, se eu consigo aprender a tocar e aprender a tocar, eu consigo criar melodias. Então aqui eu estou falando da questão da persistência. Você concorda comigo? Sim. Eu aprender a cantar, aprender a tocar, criar melodia é persistência. Criar letras é criatividade. Por isso que é 50%. A história da música, a letra da música, o contexto disso tudo é criatividade. Vini, melodia não entra na criatividade? Entra. Bem, só que para você ter melodia, você tem que saber tocar e cantar. Ou só tocar. E para você tocar, você tem que ter a persistência para aprender. O foco, gestão de tempo, meta. Entende? Então, isso aqui tudo eu dividi em 3 fatores para ficar uma forma fácil de explicar, mas isso aqui tudo se conversa, tudo se completa, um completa o outro, não tem um sem o outro. Não, eu vejo completamente, você vai falando, eu vou lembrando na minha trajetória, porque eu sou músico, né, e eu tenho uma facilidade muito grande em tocar instrumentos. Então, isso eu considero que é um dom, porque é uma facilidade que eu não aprendi ter facilidade. Eu simplesmente tenho facilidade. Sim, você não se esforçou para isso, você tem aptidão para aquilo e você só aprimorou. Exatamente. Aí, beleza. Eu lembro que na época, quando eu fui fazer faculdade, eu me formei em música na Federal de Mato Grosso do Sul, e eu para prestar o vestibular para música, você tem uma prova teórica de música e uma prova prática de música. Você tem que passar no teste lá, ficam professores analisando o tanto que você toca, a qualidade que você toca, a técnica que você toca. E era violão erudito, então você tem que ter uma técnica bem avançada, né? Saber de músicas, ler partitura e tudo mais. Eu lembro que na época eu estudei bastante, porque eu tinha persistência, então eu tive que fazer e me desenvolver. Eu lembro, Vini, cara, eu tocava muito, velho. Eu tocava muito violão na época. E depois de um tempo, não adianta hoje, por exemplo, se eu pego o violão, eu toco bem, mas eu não toco, sei lá, não toco 80% do que eu tocava antes, tá ligado? Quando eu tinha 18, 19 anos. Porque eu estudava tanto, a persistência era tanta, né? Que o meu dom, ele foi elevado a um estágio muito alto. Hoje, eu vejo que, beleza, eu só tenho dom, mas eu vejo que eu tenho limitações técnicas que antes eu não tinha, né? Dá pra tocar erudito, né? Tanto erudito quanto qualquer coisa. Se eu vou tocar, por exemplo, se eu tiver que pegar um violão hoje, né, no momento que a gente está gravando esse podcast, e tiver que desenvolver acordes e temas que não fazem muito parte do que eu estou ouvindo, eu não vou dar conta, porque é um lugar... A minha técnica da minha mão, os meus dedos, não tem mais a mesma agilidade que quando eu estava
estudando, assim como um atleta, né? O atleta, ele tem o dom. Tem gente que tem o dom do atletismo, né? Então, de ser atleta. E só porque se ele não praticar, se ele não tiver uma persistência em praticar, na hora que ele der o primeiro passo para correr ou atrás da bola, ou para bater a bola, ele vai se lesionar. Porque o corpo dele não está preparado para aquilo mais, né? Ele ficou um tempo sem preparar. E agora eu consigo enxergar plenamente isso. Que a composição, no quesito de composição, o dom ele é importante. Então você tem o dom, você tem essa habilidade nata. Mas se você não exercitar, você fica limitado. Limitado. Né? Você fica limitado de você fazer coisas que está acontecendo hoje em dia. Mas você concorda que a gente já está falando agora também de criatividade, né? Sim. Então, por isso que ela se encaixa. Como você falou agora, você vai ter, tipo, você precisa criar coisas novas e tal, talvez você tenha um pouco de dificuldade, porque você não está praticando aquela coisa. Eu já estou falando agora de persistência, eu estou falando de criatividade, só que nós não saímos do plano ainda. Sim, exatamente. Elas se conectam, não tem como falar de uma coisa e falar de outra. Eu consigo entender, e por isso que é tão importante. Hoje eu vejo que é tão importante o fator persistência e criatividade, né? E exatamente. A gente tem que estar constantemente trabalhando isso aí para potencializar o nosso dom, porque o nosso dom por si só, hoje agora, depois de você deu essa explicação, eu consigo entender que o dom por si só não me leva a lugar nenhum. Não. Ele me faz estar apto a participar de algum processo. Mas eu preciso da persistência e da criatividade, de trabalhar cada vez mais a persistência. E olha que eu vou dizer para você que, às vezes, pode ser que, se você não chegar no nível máximo da persistência, em algumas áreas da vida, pode ser que você nem consiga desenvolver e ser sucesso, hein? Mas você entende que isso aqui não é só para composição? Sim. Quando eu falo para você que isso aqui é para qualquer área, cara, qualquer área, se você não nasceu para aquilo, você automaticamente você não vai ter persistência para chegar lá, porque você não vai aguentar, vai ser doloroso. Ninguém aguenta sentir dor a vida inteira, não existe isso. Entendeu? Ou você morre, ou você muda. É um dos dois. Então, irmão, vamos lá. Você é um cara que tá no caminho, que sabe que vai chegar, que tem a persistência para aquilo. E aí, vamos lá. Aí entra a questão do compositor, Previnho, eu componho. Porra, tem gente que fala assim, eu tenho 1.700 músicas. Esse cara tem persistência, esse cara tá trabalhando, pô. Vamos lá. Você toca, Vini, eu toco. Você canta, Vini, eu canto. Tá, então se você tem música, você toca e você canta, você tem 50% só. Você tá ligado? Os outros 50% é a criatividade que ele vai ter. Irmão, se a sua música não for uma música extraordinária, que seja diferente, que pegue aquela pessoa, que prenda a atenção da pessoa de forma curiosa. Hugo, o que prende a atenção das pessoas é a curiosidade, é esperar aquilo terminar. E quando a pessoa espera, ela precisa ser surpreendida. Então você tem que manter o foco da pessoa, fazer ela ficar ali até o final, e no final você ainda tem que fazer surpreender o cara. Isso é hit, isso é sucesso. Então entenda, isso é criatividade, amigo. Se não tiver, não vai. Não vai. Você pode ser o melhor, você pode ser o Beethoven. Pode ser o Beethoven. E o que é mais extraordinário em Beethoven, as sinfonias dele são extraordinárias, mas o mais extraordinário dele é ele compor essa porra cego e surdo, velho. Você tá ligado? Ele é foda, o Beethoven. Mas talvez, se ele não tivesse composto, a 7ª foi a 8ª sinfonia, não sei. Cego e surdo, talvez ele não tivesse tanta relevância para as pessoas. Porque ali foi a prova do extraordinário. Aquilo vai além do real. Aquilo vai além você entende? Porque teve Beethoven, teve Mozart, teve inúmeros caras fodas. Só que Beethoven, ele é o maior. Você tem dúvida de que esse fator dele ter escrito, dele ter construído esse negócio cego e surdo, o torna mais especial do que outras pessoas? É verdade, pô. Entendeu? Então, tipo, eu tô falando do extraordinário. Isso só se busca com a criatividade. Se Beethoven não tivesse criatividade, amigo, criatividade, ele tinha técnica, tinha prática e tinha sucesso. Mas se ele não tem a criatividade, ele não tem a capacidade de construir algo novo, extraordinário e que impressiona as pessoas.
Animal. Então essa divisão já ficou bem claro para mim. E dentro ali do dom, essas 4 partes ali que você traz pra gente, que é tocar, cantar, escrever letra, né? Contribuir com a letra e contribuir com a melodia, essas são 4 pilares pra gente entender também o nosso dom, né? Pra gente poder trabalhar o nosso dom. Isso, eu trouxe o fator prático para falar de dom, porque para falar do fator emocional é muito complicado. O fator... não tem como eu fazer a pessoa adquirir inspiração. Não tem como fazer isso. A pessoa ela tem que se sentir no caminho para que essa inspiração... A inspiração ela não se adquire. A inspiração ela se vivencia. Você não escolhe ser inspirado. Você se inspira. Algo aciona isso em você. Você entendeu? Eu me inspirar agora. Não tem. Tipo, algum fator externo aciona a inspiração em você. Então é por isso que eu falo para você que o dom é uma forma nata de chegar no sucesso. Inspiração, emoção. Você colocar emoção naquilo que você está fazendo, velho, é muito dom, irmão. Você passar a verdade naquilo, velho. Não é todo mundo que consegue vir aqui num vídeo com você, porque, gente, vocês não sabem, mas os temas são discutidos 10 ou 15 minutos antes do podcast. Tipo, a gente não chega aqui e fala, vou passar a semana inteira treinando o que eu vou falar no podcast. Nem o Hugo vem, vamos fazer. Não, entendeu? Tipo, o Hugo até se prepara mais. Porque aí ele tem porque tá entrando numa área que ele vai ouvir um louco, ele vai ter que discutir com um maluco, que toda hora tem um negócio diferente na cabeça. Então, tipo, ele se prepara um pouco mais. Mas quando a gente senta para falar aqui, de verdade, se tiver um script, 80% ele não é seguido, ele é seguido naturalmente. Tem 20 ou 10% ali que a gente tem uma noção básica que são discutidos 10 ou 15 minutos antes do podcast. O nome disso é verdade, é emoção, é autenticidade. A gente sabe o que é que está fazendo aqui, a gente sabe o que é que tem que causar nas pessoas, porque na verdade a gente não está enganando as pessoas, a gente está esclarecendo. E só esclarece quem sabe o que está falando. Você está entendendo? Então, tipo, isso para mim é dom. Isso para mim é dom. Porque nunca ninguém me ensinou. Vini, como é que você desenvolveu? Vini, onde foi que você tirou isso? Cara, eu fui com um treinamento de inteligência emocional. E lá o cara fez umas ferramentas de inteligência emocional. E eu, observando aquelas ferramentas, falei assim, cara, se esse cara consegue fazer isso aqui numa coisa inédita, eu consigo fazer pra música. E foi assim que eu... Vini, alguma ferramenta me inspirou? Claro, algumas ferramentas me inspiraram, mas essa ferramenta ela é totalmente inédita, ela é totalmente... E essa teoria já estava escrita, eu só não tinha feito didática com ela ainda, não tinha criado método para ela. E eu criei esse método de trazer um cálculo que fica mais fácil para você medir a potencialização. E agora, falando do cálculo, não dá para falar de fatores emocionais e definir o dom. Você tem que ter o fator emocional nato, porque senão não adianta, você não tem o fator dom, não adianta, você vai tocar engessado, você vai cantar engessado, suas letras não vão ser letras extraordinárias e suas melodias vão ser melodias copiadas ou quando você não tem a criatividade nata, que é aquela capacidade intelectual interna de pegar a sua essência musical e criar um novo. Suas músicas vão ficar parecendo com anos 80, porque é apenas uma referência de música que você tem. A criatividade, quando ela não é desenvolvida, ela vai ser uma coisa repetida e antiga. Vini, você está falando de dom, agora falou de criatividade? Gente, não tem como falar de criatividade sem ter dom. Não tem como falar de dom sem criatividade. Porque os dois, sem um ou outro, é anulado, não serve. Para que serve? Entendeu? Na minha concepção, claro. Estou falando sobre minha teoria, minha concepção. Tá? Algumas pessoas podem ter outras concepções e eu acho isso maravilhoso. É exatamente por isso que eu quero de Deus. Porque Ele nos deu a possibilidade de cada um pensar de um jeito diferente, cada um defender a sua ideia. Isso é maravilhoso para mim, é o principal milagre de Deus. Não é nem a ressurreição de Lázaro. O principal milagre de Deus é Ele lhe dar a capacidade de pensar diferente, entender diferente, amar diferente, ter várias concepções diferentes e a gente ainda conseguir conviver. Para mim, isso é o maior milagre de Deus. Porém, como eu tinha que ser... desculpa, pode falar. Não, eu só ia falar que é animal essa divisão do que você faz, porque a gente consegue detectar o que a gente pode melhorar, saca? Porque quando a gente faz essa análise, você tá falando e eu tô fazendo essa análise em mim. E daí eu me lembrei do módulo 3 que a gente gravou do Potencialize, que por acaso você me chamou de última hora, eu tava lá filmando. Oi. Você me chamou para fazer o cálculo, né? Pra gente medir essa potencialização, né? Onde estava da minha parte criativa. E
eu lembro que a gente fez esse cálculo e eu tava reassistindo agora porque eu tava editando de novo, tava deixando o curso mais bonito, mais legal, mais bem dividido. E daí eu me assisti e falei, cara, que legal. Como você falou na época, isso foi o quê? A gente gravou em novembro de 2019. A gente já tá em fevereiro de 2020. Então foram praticamente 2, 3 meses aí. E naquele dia a gente detectou que eu falei, você me falou das 4 partes do dom, né? Os 4 fatores aí do dom, que seria se eu toco, se eu canto, a parte que eu... Cria letras ou melodia. O quanto eu toco para contribuir para a composição, o quanto eu canto para contribuir para a composição, o quanto eu crio letras que posso contribuir, o quanto eu crio melodias. E eu lembro que a minha nota de letra foi bem baixo. E daí eu lembro que a gente combinou que eu ia me esforçar mais nessa letra, na parte de letra. E eu fui atrás, e eu comecei a estudar mais, a pesquisar mais. E hoje eu interpreto, né, que eu estou produzindo a carreira de um artista que chama Arizeira, e ele é do pop e tal, e a gente está compondo junto, né? Então, outra coisa que eu sigo bastante que você fala confie e acredite nos artistas menores, para você conseguir gravar com eles, para esses artistas menores crescerem e você criar um nome enquanto compositor daquele segmento e tal. Se a música for boa, ela estoura a Marília e estoura o Arizeiro. Se a música for boa, ela estoura qualquer um. Exatamente. Então é isso que eu tô pensando. E daí eu tô fazendo e falei, cara, olha que legal o que você falou agora, eu fiquei lembrando, eu falei, cara, realmente eu tô estudando e eu tô evoluindo na minha parte de letra, porque eu sei que era a minha deficiência. Então é onde que eu tô prestando atenção muito mais nas letras, nas sacadas que se escreve, como ele é do segmento pop, nesse novo pop trap Brasil, que mistura o rap junto com o pop e tal. Eu comecei a sacar o que eles falavam, as misturas de palavras, as coisas. E, cara, eu consigo contribuir muito mais hoje em dia, quando a gente faz uma sessão de composição, sobre a letra, a ponto de que quase sempre o nome da música eu consigo trazer, né? Uma sacada ali eu tenho conseguido trazer. E eu falei assim, cara, olha que legal. Então realmente funciona a gente detectar esses fatores e detectar a sua deficiência, te proporciona uma estratégia de você melhorar naquela sua deficiência e você aumentar o seu nível de assertividade. Eu fico muito contente com isso, porque é isso que o Potencialize traz, e essas suas teorias, né? Você consegue detectar o que você tem de vantagem, o que você tem de desvantagem e como que você pode trabalhar essa desvantagem, né? Então eu lembro que a minha nota de letra era bem baixa e eu consegui contribuir, tanto que se eu for fazer de novo, e o que você fala muitas vezes, né, cara? Isso aqui você tem que fazer e botar em prática, estudar o que você está deficiente, depois você fazer o cálculo de novo e depois você saber se evoluiu, porque às vezes você está evoluindo na letra e esquecendo da melodia. Exatamente. Aí, porque tudo é balanceado, tudo é um conjunto. O ideal não é atingir 100% de tudo, entendeu? O ideal não é atingir 100% de tudo. O ideal é que você consiga equilibrar pelo menos 2 ou 3 quesitos desse aqui. Porque aí você equilibrando os 2 ou 3 quesitos, você vai ter a autoridade de tempo, de liberdade, de dar uma potencializada no quarto. Sim. Você tá entendendo? Vinha, eu não toco, eu não canto, eu não crio letra, não crio melodia, não conheço ninguém que toca, não serve nada. Então você é um poeta. Que é massa também. O Braulio Bessa, ele é poeta, e olha onde o cara chegou. Mas o lance legal de você descobrir isso é que você fala, cara, realmente eu não toco, eu não canto, eu só consigo contribuir com letras. Então isso consegue fazer o quê? Consegue fazer o cara perceber que ele vai precisar correr atrás de um parceiro que toque. Ou de aprender a tocar. Um parceiro vai lhe dar uma vantagem de pelo menos 1 ano. Porque aí, porque eu falo a poder da parceria, a galera não entende. Eu tô falando de negócio também. Falando aqui de business, total. Ontem a live eu bati pesado nisso. Tô aqui porque as pessoas que estão assistindo e as pessoas que estão investindo nelas mesmas, elas querem ganhar dinheiro nisso. Tá? Então, por exemplo, um parceiro que supra na sua necessidade, ele vai economizar pelo menos 1 ano. Porque para você não sabe tocar porra nenhuma, pra você começar a tocar agora, você precisa de 1 ano.
para que você consiga ter liberdade de criatividade no instrumento. Uma coisa é aprender a tocar, outra coisa é ter liberdade criativa ali. Porque você vai ter que, de forma nata, criar coisas novas. E para criar coisas novas, aquela coisa já tem que estar fluindo naturalmente na sua mão, entendeu? Uma coisa é tocar, outra coisa é criar uma melodia. E você sabe muito bem que criar melodia, ela exige de você um pouco mais de prática, de execução aqui. Você tem que tocar várias coisas. Você tem que, por exemplo, toca na Vitória, eu toco de alguma forma. Toca Melinho, eu toco de alguma forma. Toca Roberto Carlos, eu toco de alguma forma. Não vai ser bom quanto um cara como você que estudou erudito, mas também não vai ser ruim como uma pessoa que está aprendendo agora a tocar, que só sabe tocar 4 melodias, 2 músicas. E o nome disso é prática. Então, você precisa de pelo menos 1 ano de prática para que você consiga ter autoridade criativa no instrumento. Qualquer instrumento, violão, teclado, qualquer um. Hoje eu me identifico muito com o teclado porque foi o que eu comecei a tocar. Então, quando eu era moleque, eu passei uns 5 anos só naquele instrumento. Então, eu tive que aprender na tora. Talvez se eu tivesse um professor, com 2 anos eu seria muito melhor. Só que como eu não tive professor, eu precisei de 5 anos para aprender o básico e ter autoridade criativa naquilo. Entende? Então, tipo, quando você não cria, por exemplo, eu nunca escutei sertanejo, mas eu sou um grande músico. É do caralho. Por quê? Agora você precisa de alguém que viva o sertanejo para pegar aquilo que você tem como base e trazer para a realidade daquele segmento. Porque aquele segmento não tem nada a ver com Beethoven. Entendeu? Se você tem a melodia, se você tem a técnica, você viu que eu fiz no treinamento potencialista, eu peguei uma menina, mandei ela tocar Beethoven. Falei, toca Beethoven. Ela tocou Beethoven, eu criei uma melodia atual, ela tocando Beethoven. Para você entender que a minha influência da atualidade, ela é crucial na construção da música comercial. Porque eu estou falando de músicas comerciais. Vini, o que é uma música comercial? Uma música que você vende, a liberação e exclusividade, que a pessoa que comprou essa música vai ficar feliz porque ela vai dar um resultado e que o investimento dessa pessoa que fez essa música vai trazer para ela renda e vai deixar o contratante feliz. Porque aquele cara vai no show do contratante e aquela casa vai estar lotada. Eu estou falando desse tipo de música que movimenta um mercado e um segmento. Eu não estou falando da música, amigo, que está no seu celular porque sua mãe gostou da melodia ou porque sua namorada se sentiu homenageada. Esse tipo de música existe. Vini, você faz essas músicas? Faço, sim. Tem música que você faz, você sabe que não vai ser gravada? Várias. Só que aí é aquela linha que eu gosto de compor. Eu amo compor aquela linha assim de shots, assim, tal. É anticomercial, ela não vai no comercial. Quantos shots? Nos últimos 5 anos, qual foi o shot que estourou? Sei lá, que eu lembro de shot só foi com Fala Mansa. 10 anos atrás, 12 anos atrás. Que até hoje ele sobrevive disso. É música eterna. Mas, bicho, eu tenho que esperar 10 anos para acertar uma música eterna. Talvez eu tenha acertado uma que é a notificação preferida. Na minha percepção, aquela música ela é eterna, ela não passa, ela é para sempre. Porque ela é muito foda. Agora, acertar uma dessa, depois de 7 anos de composição, mais de 2.000 músicas gravadas, mais de 8.000 horas de prática, mais de 400, 500 horas de curso, de treinamento. Você tá entendendo? Tipo, não foi, eu não tava dormindo e Deus falou assim, filho, chegou a sua vez, vou te dar o sucesso. Você acordou, ai meu Deus, quando você olhou para a conta, tinha 2 milhões na conta. Não tem isso. Não existe. Entendeu? Então, tipo, esquece. Se você não for toda hora persistente, criar a sua situação, tal, e aprender a tocar é persistência. Aprender a tocar com excelência e criatividade, excelência e trazendo diferente é persistência e criatividade. Aprender a cantar é persistência. Aprender a cantar de forma diferente e extraordinária é criatividade. Aprender a criar letra da mesma forma, aprender a criar melodia da mesma forma. Então, por isso que é completo esse coisa. Agora, quando você fala, Vini, mas como é que se mede? Pra gente finalizar o podcast. Como é que se mede isso? Tá? Aí eu pergunto pra você agora, pega uma folha aí branco, pega uma folha em branco, dá um pause aqui no podcast, pega uma folha em branco e uma caneta, e nós vamos saber quantos por cento você tem de dom e quais fatores precisam ser melhorados nesse dom para que você consiga identificar isso e focar um fator por vez. Tá? Automaticamente, quando você aprende a tocar, você já aprende, você já tem uma noção básica de criar melodia. Então, querendo ou não, uma coisa leva a outra. Quando você aprende a cantar, você também aprende a criar melodia. Quando você passa a estudar o mercado, a potencializar
o seu conhecimento, entender gírias, entender formatos de voz, como é que a galera tá falando, como é que a galerinha se comunica, você automaticamente potencializa sua capacidade de criatividade em letras. Cara, eu tava em casa, minha mulher foi levar o menino no karatê. Meu menino tem 4 anos de idade. Você vê meus stories aí. Mulher potencializada. Ali a criatividade e a persistência dele, ele supera qualquer tipo de coisa. O menino é ligado no 700. Ele devia ser estudado uma nova forma de energia com o sangue dele. Tipo assim, tirar o sangue dele e saber que moléculas de energia tem ali para levar para os carros e coisa. Ele é ligado. Se ele fosse um jato, não tinha... Ele era na velocidade da luz. E chegou no karatê e o menino se negou a ir para a aula. E a mãe dele perguntou: você veio para a aula? Ele falou assim: mãe, eu tava de boa, moleque de 4 anos de idade, eu tava de boa lá em casa, assistindo meu joguinho, jogando meu joguinho, assistindo minha televisão. A senhora me tira do meu conforto para vir para um negócio desse aqui. O meu filho, de 4 anos de idade. Você tá ligado? É muito surreal. A minha mulher me ligou: não, escuta isso aqui. Aí botou o telefone para ele: não, papai. É porque isso é muito... como foi que ele disse? Isso é um absurdo. 4 anos de idade, isso é um absurdo. Eu estava de boa na minha casa, assistindo minha televisão com o meu joguinho. Minha mãe me tira do meu conforto para me trazer pro karatê. Não, aí é demais. De boa. Essas coisinhas assim são tudo usadas, né? Sabe o que está acontecendo agora? O que é interessante? Então, vou finalizar. Eu já falei de tudo, né? Agora vamos falar sobre potencialização de criar melodias com essas coisas práticas, por exemplo. Sabe o que é mais interessante que está acontecendo agora no mercado? A música, ela tá tão comercial de uma forma que até a linguagem, quanto mais próxima das pessoas, melhor. Ontem eu gravei uma live com a Chay, um programa chamado Vini Responde, que é um quadro onde a gente passa uma semana coletando perguntas e na quinta-feira, não, na sexta-feira, 11 horas da manhã, hoje não tem, mas próxima sexta tem. A gente fez ontem esse programa. Na sexta-feira, 11 horas da manhã, eu respondo essas perguntas. E eu não estudo as perguntas antes. Ela chega na hora e me faz a pergunta para ser mais natural ainda a minha resposta, porque quanto mais natural for tratar com ele, show melhor, porque a minha forma criativa de trazer a coisa na hora, eu gosto de ser desafiado e essa sensação de desafio cria algo dentro de mim de defesa e geralmente as coisas que eu falo, eu não falaria se eu tivesse sentado preparando aqui, entendeu? Então é bem legal essa sensação, eu já identifiquei isso. Quem me ajudou, a neurociência me ajudou a identificar isso. Então por isso que eu gosto desse negócio ao vivo com você aqui, por isso que eu nunca... o tema, o que é que a gente vai falar? Eu nunca nem perguntei para você notou isso? Porque quando você vem para cima de mim com um questionamento, eu tenho que me virar para fazer você entender a minha teoria. E talvez esse cenário, como ele não foi instruído antes, eu vou encontrar com ele várias vezes. Então eu também estou potencializando minha capacidade de improvisação. Que eu uso muito na música isso, na composição. Porque quando eu vou compor uma música, eu não estou preparado para saber o que é que ela vai ser, como é que ela vai começar e como é que ela vai terminar. Então a improvisação ela ajuda muito nisso. E, querendo ou não, é um fator de criatividade, improviso, né? Tanto melódico como de forma harmônica, como de forma de letra. Então, quando você tem a capacidade de improvisação e você entende que estar em apuros de vez em quando é importante, é o que me faz estar aqui com vocês todos os dias, porque para mim é um apuros. Todos os dias, estar aqui com você, fazem 50 minutos que a gente conversa sobre um tema, e sem repetir uma palavra, tudo novo, de forma diferente, e acredite, se eu gravar outro vídeo falando de dom, vão se repetir apenas os fatores, porque a forma da explicação talvez ela mude de acordo com o cenário, com o ambiente. Talvez eu esteja falando com médico, talvez eu esteja falando com uma pessoa que já é compositor, tudo muda. Talvez eu estou falando com você aí do outro lado, tentando ser o mais claro possível para que você entenda a base teórica de estudo que a gente está construindo aqui. Mas assim, entenda, a criatividade em letra, a forma de você aguçar a sua letra, tocar, cantar e criar melodia, eu já falei para vocês que quando você aprende a cantar, automaticamente você cria uma habilidade de criar melodias. Então você já cria 2 fatores. Se você aprende a tocar, automaticamente você também cria uma habilidade de criar melodias. Se você aprende a tocar e a cantar, você já matou 3 fatores.
Agora, criar letras, ela não tem nada a ver com musicalidade, ela tem a ver com pesquisa, com busca, com ouvir e não criticar, se permitir e não travar sua criatividade. Porque o cara que fala mal do tiro foi esse, jamais vai acertar uma notificação preferida. Vini, por quê? Porque notificação preferida só muda a melodia e a história da música, mas os verbetes, as frases, as gírias, elas são iguais. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? A melodia ela é um mantra. E a notificação preferida ela é uma música extremamente atual, mas essa música não existiria há 10 anos atrás. Por quê? Há 10 anos atrás não tinha notificação em celular. Há 15 anos atrás não tinha notificação em celular. Entendeu? Então, tipo, se você não se permite ao novo, você não vai acertar aquela música que vai ser um novo sucesso. Você vai ser aquela pessoa que talvez, por algum fator que eu acredito muito que vai ser persistência, você consiga gravar uma música, provar o gostinho do sucesso, nunca mais acertar, e você vai ser o próximo cara que vai falar mal do Vini Show, que tá ajudando as pessoas a chegar no sucesso e a potencializar as coisas. Porque como você não sabe mais repetir aquilo que você fez, lhe resta falar mal das pessoas, querer justificar a sua incapacidade de ter potencializado o seu dom quando teve oportunidade. Então, é por isso que é precioso todo esse momento. Aí você vai fazer agora o cálculo. De 0 a 10, o quanto você tem facilidade para tocar? Aí tu coloca na folha em branco. De 0 a 10. Vini, o que você toca? Porque às vezes o cara toca. Eu toco Legião Urbana. Mas compor Marília Mendonça é diferente. O que você toca é suficiente para você compor? Para você criar melodias? Vini, eu toco, mas tipo, quando eu vou compor, eu tenho uma dificuldade enorme. Então, sua nota é abaixo de 5. Entendeu? Vini, de 0 a 10%, o quanto você tem facilidade para cantar? Tem uma coisa é você já, uma coisa outra coisa é você ter facilidade para cantar. A sua cantada, ela lhe possibilita criar coisas novas. Aquela forma que você canta, ela é inédita, ela é diferente. De 0 a 10%, a sua capacidade de cantar, o tanto que você canta. Quanto você tem facilidade para cantar? De 0 a 10%. Vem. 5. Põe 5. De 0 a 10%, o quanto você tem facilidade para escrever? O que você escreve é suficiente para compor? O que você escreve é usado nas composições? Porque às vezes o cara chega com um texto gigante lá, só que quando chega com a galera, com a turma, ninguém usa nada. Então, seu texto está antigo, seu texto não está novo, não está ideal, não está legal. Então, realmente, você tem que dar uma nota real. Gente, faça aí, em casa, privado para vocês, porque aí você pode ser realista com você mesmo. Não adianta se enganar. Porque isso aqui não é para julgar, isso aqui é para melhorar. Se você consegue identificar os fatores que você precisa trabalhar agora, amanhã você vai ser outro cara. Igual o Hugo falou, ele potencializou a questão de criar a letra dele. O cara estudou mais, potencializou mais. Então, sem dúvida nenhuma, compor com o Hugo hoje é algo melhor do que compor com o Hugo há 3 meses atrás. E os parceiros do Hugo percebem que ele está buscando melhoria. E automaticamente as pessoas também precisam buscar melhorias, porque eles vão perceber que estão ficando para trás. E vai tornando a cada dia mais, tanto você quanto os seus parceiros, potencializados para chegar no sucesso. E de 0 a 10%, pergunta. Quanto você tem facilidade para criar melodia? De 0 a 10%. De 0 a 10, perdão. De 0 a 10. Quanto você tem facilidade para criar melodia? As melodias que você cria são aproveitadas na composição, porque igual a letra, tem gente que escreve uma redação e ninguém usa a letra dele porque aquela letra ela tá antiga, ela tá batida, ela tá chata, não é legal. Da mesma forma, a melodia. O cara criou uma melodia de Roberto Carlos pensando na Marília Mendonça. Se você não traz elementos novos naquela melodia, algo atual, com letras atuais, a Marília Mendonça não vai gravar. Entendeu? Não é porque ela não goste de você ou porque ela seja orgulhosa, é porque ela tem uma carreira onde é investido milhões e ela precisa trazer retorno daquilo. Então ela vai ter que gravar a música mais extraordinária que aparecer na frente dela, porque ela precisa de retorno financeiro para pagar a conta daquilo. Entendeu? Porque não tem ninguém aqui gostando, achando o Vini Show bonitinho, achando o Vini Show legal. A galera que grava a minha música é porque ela realmente acredita que aquela música vai trazer um retorno tanto financeiro como de representatividade, um retorno que torne aquela pessoa alguém de sucesso. Porque aí o produtor musical
vai ganhar com isso, o cantor vai ganhar com isso, o empresário vai ter o seu dinheiro de volta, o cara que faz o show vai botar o cara na casa de show e aquele show vai dar muita gente e o ciclo da música se completa e fica todo mundo feliz. É por isso que o compositor tem que ser extraordinário. Se não, amigo, você não vai fazer sucesso, fica tranquilo. Entendeu? Porque nós estamos falando de um sistema inteiro. Então, faça esse cálculo agora. 0 a 10%, tanto que você toca, 0 a 10%, quanto você cria melodias, o quanto você cria letras, o quanto você canta. E você vai identificar agora, quais fatores do seu dom precisam ser potencializados. Por isso que esse cálculo é foda. Na hora você já deve ter identificado aí uma coisa que você precisa melhorar. Então, já valeu estar nesse podcast. Animal, aí o cara vai ir atrás de como buscar, né, melhorar igual eu fui, né, o Arizeira, ele faz parte de um cenário onde que os líderes desse mercado são Vitão, Lagoon, um 44K, né, essa galera que tá fazendo esse 30-30, Haikais, uma galera que tá misturando o rap junto com o pop, o Airbnb, né, enfim, é tudo uma mistura nova aí com o trap novo, enfim. E daí eu fui atrás para buscar saber o que estão se falando, qual é as gírias, as palavras, como que a galera tá vivendo. Então, quando a gente descobre o nosso nível do dom, né, de cada fator desse do dom, a gente consegue ir atrás para buscar aumentar o nosso nível e o nosso potencial para ser um compositor de sucesso. Cara, adorei esse podcast, né? Conseguimos falar aí 1 hora sobre a parte do dom, como a gente pode dividir essas partes do dom e encontrar a possibilidade de lapidar. E vamos deixar agora para a gente falar de persistência no próximo podcast. Show de bola, perfeito, bom demais. Legal. Cara, eu agradeço então todo mundo que ouviu até aqui, agradeço o Vini Show pelo tempo, pelas informações dadas, estamos todo mundo aprendendo. Cara, foi um prazer falar com você, é isso aí, até mais. Diego, velho, obrigado a você, Deus abençoe você e sua família. Até mais, valeu, obrigado, gente.